Glória a Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar permeando cada coração aqui presente nesta noite e você em casa que nos dá o privilégio de nos acompanhar pelas redes sociais, através do YouTube e através do Facebook. Deus tem uma palavra do coração dele para os nossos corações nesta noite. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje. Hoje pela manhã tivemos um culto abençoadíssimo. Tivemos um dia gostoso na presença do nosso Deus. E esta semana não será diferente. Terça-feira, reunião de oração. Queridos, fica um pouquinho em pé. Ainda nós já vamos ler a palavra e você vai se assentar. Queridos, preste atenção. Olhem aqui para mim. De algum tempo nós temos avisado, nós temos tentado avisar, colocar para a igreja, né? Nós temos dito sempre que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta, a luta do cristão é contra principados, é contra potestades, são contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. É contra o diabo, é contra Satanás, é contra o inferno que o cristão, que o crente verdadeiro, ele luta, ele batalha. Não é contra o irmão, contra o pastor, presbítero, evangelista, missionária, o filho, a filha, o pai, a mãe, não é nada, não é contra esse povo, é direto contra o diabo. E nos últimos tempos, nos últimos 40 dias, nós temos enfrentado uma batalha espiritual muito grande mesmo. Nós temos lutado direto contra, não é contra um demôniozinho qualquer não, nós temos lutado contra o próprio Satanás. E o intuito dele é arrebentar com a família cristã, envergonhar a família cristã, arrebentar o pai, a mãe, arrebentar o filho, a filha. E num futuro próximo você vai entender nas minúcias o que eu estou dizendo por parábolas agora. Esta semana que se passou, nós enfrentamos uma batalha espiritual muito grande. Eu, presbítero Vanderlei, presbítero Paulo, evangelista Clarice, evangelista Nilza. Também temos na nossa equipe a Graciomar, evangelista Graciomar, a diaconisa Josiane. E nós lutamos esta semana que se passou, nós lutamos direto contra Satanás. Achávamos que não íamos conseguir, de verdade. Mas Deus é na nossa vida, Deus é mais. O que eu quero dizer com isso? Vamos salvar a nossa casa, vamos salvar o nosso lar, vamos salvar os nossos filhos. Esta igreja tem as ferramentas e tem pais sofrendo, mães gemendo, pai gemendo e não procura as ferramentas. Tem um grupo de pessoas que estão se esmerando para poder levar um pouco mais de conforto para dentro da sua casa. Só que a pessoa tem que querer. Nós não vamos nos intrometer lá na sua casa, lá na sua família. Nós não vamos. A pessoa tem que querer. E nós também não vamos na casa. Tem que ser aqui na igreja. Porque o lixo tem que ficar aqui e ser varrido. Não vamos deixar lixo na casa de ninguém, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Então eu peço que vocês, por favor, se vocês amam a Deus e amam a obra de Deus, cubra vosso pastor, pastor Dorival. Por que só esses, pastor? É os que estão aqui na linha de frente na batalha espiritual, infelizmente. Não tem o que falar. Pastor Dorival, presbítero Vanderlei, presbítero Paulo que está ali, a Graciomar, evangelista Graciomar, evangelista Clarice, evangelista a Nilza, a Josiane, é esse pessoal, né? Que por enquanto é só esse. Tem um grupo maior, mas esse grupo eu ainda estava dizendo para alguém hoje à noite, nós vamos voltar a nos reunir. E para nós lermos a palavra e refletirmos sobre ela, além disso, veredas antigas, além dos atendimentos no gabinete pastoral, além da clínica da alma, nós temos as psicólogas também na igreja. Estão à disposição. Tem pai gemendo
por algo tão simples que, de repente, 3, 4 sessões de uma terapia com seu filho, dá uma ajeitada nele, dá uma ajeitada nela. Preço de ação social. Temos a Edné Hilário, temos a Rafaela Reis e temos a Amanda Nogaroli. Então, atendimento psicológico, desde o adulto até a criança. Da criança, passando pelo adolescente e jovem até o adulto. Esta igreja tem ferramentas. As ferramentas é para serem usadas. Viu? Está à disposição. Depois não pode sair por aí reclamando e falando que a igreja não fez nada, não está fazendo nada. Porque daí vai ter que apanhar de balaústra. Sinto muito. Amém, igreja? Deus é bom? Deus é bom? Deus é bom, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então abra a sua Bíblia juntamente comigo. Jó, capítulo de número 14, versículo 7 ao versículo de número 9. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7 ao versículo de número 9. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, estaremos aqui, culto público também, presencial e online. Próximo domingo, às 10 horas da manhã. E, por ocasião do culto do próximo domingo, das 19 horas, das 7 horas da noite, nós teremos aqui uma despedida, chorosa. Não queremos, mas infelizmente não tem jeito. A gente casa, faz o filho, cria o filho cresce, se casa e depois bate asa e vai morar do outro lado do oceano. Então, próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui celebrando Jesus e num culto de despedida do pastor Marcos, o meu genro, minha filha Rafaela e meus netos Heitor e Micaela, que na terça-feira estarão embarcando, se Deus quiser, para a Inglaterra, trabalhar, morar e estar ali naquele lugar. Felizmente é a vida, Não vamos chorar, não pode chorar. Jó, capítulo de número 14, versículo 7 ao 9, diz assim para nós nesta noite. Primeiro, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Diga assim, bota a sua mão direita sobre o seu coração e diga assim: em Deus ainda há esperança para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que ainda há esperança independentemente da situação? Você crê nisso? É a palavra. Olha o que a palavra diz. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Outra tradução diz, uma planta nova. Se você acredita nisso, amém? Vamos orar mais um pouco? Aqui comigo, vamos orar mais um pouco. Vamos orar. No 3, vamos orar. Levante as suas mãos e vamos orar. Vamos orar. Vamos lá. No 3, 1, 2 e...
Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Podemos assentar. Amados, a palavra do nosso Deus, ela nos diz e ela nos conta uma história de um rapaz, de um jovem rapaz, um jovem filho de um rei chamado Absalão. Absalão, um filho extremamente amado pelo rei Davi. Absalão, um dos filhos do rei Davi. Um filho extremamente amado pelo pai. Um filho querido pelo pai. Um filho que, se não fosse um desviar de caráter, tinha todas as prerrogativas possíveis para ser um grande homem, para ser um grande rei em Israel. Mas Absalão, em razão de influência alheia, Absalão, em razão da influência errada, negativa de amigos, pela qual ele andava junto, ou pelas quais ele andava junto, e a influência negativa dos amigos fizeram com que Absalão se transformasse de um jovem probo, reto, decente, a alguém desprezível a ponto de caçar o próprio pai para poder exterminar e matar o próprio pai. Mas quando nós lemos lá, no livro do profeta Samuel, nós vamos ver que Absalão, ele sempre se cercou de pessoas erradas, de pessoas estranhas, de pessoas que não tinham um bom conselho para transmitir, de pessoas que, quando aconselhavam Absalão de forma errada. E qual foi o fim de Absalão? O fim dele foi aquilo pela qual o profeta Samuel já havia profetizado. Deus já havia usado o profeta Samuel. Que na casa de Davi a espada não se apartaria e haveria grandes tragédias, grandes tristezas na casa e na descendência de Davi. E porque Absalão entrou por um caminho errado, não quis ouvir os conselhos do pai, não quis ouvir os conselhos dos mais maduros, Absalão preferiu ouvir conselhos errados, conselhos que vinham de Belial. O fim de Absalão foi a morte, grudado pelos cabelos em um carvalho e transpassado por flechas e por lanças dos soldados do próprio rei Davi. Mas Absalão tinha um conselheiro, e o nome do conselheiro de Absalão era Aitofel. Olha lá em 2 Samuel, olha lá. Absalão tinha um conselheiro chamado Aitofel. Esse camarada também se cercava por pessoas erradas, por conselhos errados. E por causa disso ele também aconselhava, foi um dos principais conselheiros de Absalão. E ele dava conselhos a Absalão errado. Chegou num ponto que Aitofel chegou para Absalão e disse: me dê 12 mil soldados que eu vou atrás do seu pai e eu vou exterminar, eu vou matar o seu pai. Aitofel chegou para Absalão e disse: olha, para que você possa ser confirmado como rei em Israel, arme uma tenda, lá no pátio do palácio e se deite com as concubinas, com as mulheres do seu pai. Olha o acúmulo do conselho, da orientação. Pessoas que aconselham errado, pessoas que tentam nortear a vida do outro de forma errada, pessoas que não têm condições de passar, de transmitir um conselho, de transmitir algo de bom para a vida do outro. Lemos um texto aqui nesta noite, não vou falar nem de Absalão nem de Aitofel, mas lemos um texto aqui nesta noite. E esse texto do livro de Jó, capítulo de número 14, verso 7 ao verso de número 9, ele nos faz trazermos uma reflexão acerca da vida deste homem
aqui, domingo passado ministrei sobre ele de manhã e sobre a noite. E eu passo a entender que todos os fatos, todos os acontecimentos que estavam envolvendo a vida de Jó, estava levando ele a um estado emocional crítico. Jó, num determinado momento da sua vida, ele estava em um estado emocional, um estado mental, um estado psicológico crítico. Num determinado momento da sua vida, Jó, ele passou a ser alvo de pesadas críticas por parte de alguns amigos, entre aspas. Conhece aquele tipo de amigo que quando ele senta para tentar te ajudar, tentar transmitir um conselho, quando ele sai você está pior do que quando ele chegou? Quando ele vai embora ou ela vai embora, você está pior, nós estamos pior do que estávamos? É aquela velha história, vai visitar um enfermo em estado terminal lá no hospital, chega lá e começa a contar a história. Conheci alguém que morreu dessa doença, morreu dessa enfermidade. Ou seja, vai para levar um alento e acaba de matar o indivíduo lá no leito, lá na cama. E está sim de pessoas com esse nível por aí. Não tem a mínima condição, não tem as mínimas condições de ser um ajudador, um amparador, um acolhedor, um orientador, mas quer ser a todo custo. Jó estava sendo alvo de pesadas críticas por parte de alguns amigos. E esses amigos estavam questionando Jó. Jó, você está passando por tudo isso. Jó, você perdeu filhos. Jó, você perdeu riqueza. Jó, você perdeu a sua família. Jó, você está perdendo tudo. Você perdeu até mesmo a sua saúde. Sabe por quê, Jó? Porque você está em pecado, Jó. O seu pecado, até parece que os amigos dele fizeram um curso numa igreja que tem por aí, né? E não pode falar nome, senão derruba a live. Até parece que fez curso, porque se está passando prova, se está passando luta, se está passando em aflição, se está no fundo do poço, é porque está em pecado. Tem alguém por aí que prega isso. Os ataques emocionais na vida de Jó, preste atenção, você que está nos acompanhando em casa. Os ataques emocionais, porque é uma diferenciação enorme. Preste atenção, há uma diferenciação enorme entre possessão, opressão e sensibilidade. São três áreas completamente diferentes uma da outra. A possessão é um estado, a opressão é outro estado e a sensibilidade é outro. Há uma diferença monstruosa entre uma área e a outra, enorme. Mas os ataques emocionais na vida de Jó foram tantos, foi tanta cacetada, tanta paulada, tanta pedrada, tanto questionamento, tanta seta, tanta flecha, que num momento, aquele homem que Deus havia dito que ele era reto, temente, se desviava do mal, chegou no momento que aquele homem olhou para cima e disse: será que eu vou contender para sempre com Deus? Não vou, é melhor eu morrer então. É melhor a morte do que eu continuar vivendo. Quem disse isso? Não foi qualquer um, foi Jó. Por quê? Porque o estado emocional dele estava sendo atacado todos os dias. Durante 7 dias, aqueles amigos ficaram ali, com Jó em silêncio, só observando a situação. Dali para frente, só marretada, só marretada, só marretada. E os ataques foram tantos que Jó se envolve em um pensamento de morte. Jó, ele pôs-se a pensar, então ele começou a pensar que só a morte poderia trazer paz, poderia trazer alívio à dor dele que ele estava sentindo. Será que nós não estamos vivendo isso nos nossos dias? Será que nós não conhecemos pessoas, ou até mesmo, muito provavelmente, alguns de nós que estamos aqui, alguns que possivelmente estejam nos assistindo, já pensaram essa barbaridade? Melhor seria a morte do que continuar vivendo? Jó, o grande homem, Jó, o grande Jó, num determinado momento ele pensou isso. Só que, diga, mas, o cristão
nascido de novo, não entrega os pontos. Diga, não vou entregar os pontos. Olha para o seu vizinho que está aí do seu lado e diga, não vamos entregar os pontos. Não vamos. Nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Nós vamos tocar a trombeta do triunfo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, o Deus que está aqui, aleluia, é o Deus que opera aonde o homem de Belial não pode atuar. Aleluia. Calabasto me caramas. Jó, ele para e ele analisa. Vou avaliar a vida no âmbito só natural? Ou eu vou avaliar a vida somente no âmbito emocional, mental, psicológico? Ou eu vou analisar a vida também no âmbito espiritual? Ele para e ele analisa como um grande professor nessa noite. E Jó então está lá em Jó capítulo 13, verso 15. Jó entendeu que a sua única saída era Deus. Levanta sua mão para o céu e diga, minha única saída. Diga, minha única saída. A única solução. Diga, não tem outro jeito a não ser Deus na minha vida, Deus na minha casa, Deus na minha família. Aplauda Ele nesta noite. Olha o que Jó, quando ele entende que Deus era a única saída dele. Jó diz assim, ainda que ele me mate, isso aqui é submissão. Ainda que ele me mate, nele, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ora, então aqui nós temos uma problemática. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Só que tem um porém. Eu vou defender a minha vida, eu vou defender os meus caminhos diante dele. Jó está errado? Não, Jó não está errado. Jó está demonstrando uma confiança exacerbada. Jó está demonstrando que, e falando para nós como nosso professor nesta noite, ele entendeu que poderia sim confiar em Deus, porque a única saída na vida dele, a única saída para aquela situação, a única saída para aquele caso, a única saída para aqueles sintomas era Deus. Então ele entendeu que ele poderia ter esperança, aleluia, nele esperarei. Isso é ter esperança. Ele entendeu, sabe por quê? Porque Deus é fiel, Ele sempre foi fiel, Ele sempre será fiel. E Ele, este Deus, está prometendo para mim e para você, que se nós esperarmos unicamente nele, Ele promete um futuro interminável, de glória em glória na presença dEle, aonde não tem choro, aonde não tem pranto, aonde não tem dor, aonde não tem coronavírus, aonde não tem filho dando trabalho, aonde não tem esposo querendo ir embora de casa, de eternidade a eternidade, só glorificando o Rei da glória. Aleluia, oh aleluia. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer a você que Ele é o Deus dos sobrenaturais. Ele é o Deus que pode nesse exato momento visitar o Mateus, visitar o Vinícius, visitar o João, visitar o Gustavo, visitar o Guilherme, visitar o Liel, visitar o Chauã, visitar a Flávia, visitar a Ágata, visitar a Rafaela, visitar o Sandro. Neste momento Ele é o Deus que pode entrar na sua casa, realizar um sobrenatural, tirar aquela tranqueira, aquela sujeira e glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus, aleluia. Ele não brinca em serviço. Deus não está brincando conosco de igrejinha. Como eu ouvi agora à tarde, quando terminei de repassar a mensagem, peguei um pouquinho de café, lógico, quase um copo cheio, mas um pouquinho de café. E ainda faltava alguns minutos para as 5 horas. E eu
televisão e procura no TV a cabo, passei em uma emissora chamada, bem baixinho, Pai Eterno. E tinha um sacerdote lá pregando. E as portas do inferno, ela jamais, a porta do Hades, porta do Hades jamais vai prevalecer contra a única igreja viva, verdadeira, do Senhor Jesus, a igreja apostólica de Roma e aquela coisa lá toda, porque a igreja, eu falei que vontade de estar lá nesse púlpito, meu Deus. O camarada estuda 50 anos e não sabe interpretar a Bíblia. Pai Santo, que coisa terrível, pessoas orientando o cego, conduzindo o cego. Mas, meu irmão, nós temos o privilégio, eu tenho, você tem o privilégio. Sabe que privilégio é esse? Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo que nos orienta, que nos encaminha, que nos direciona, dizendo para nós: o caminho é esse. Não é hora de chutar o balde, não é hora de voltar atrás, não é hora de tirar a mão do arado, é hora de seguir à frente. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e ainda há esperança para mim e para você, aleluia. Ele é fiel. E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Deus é fiel e ainda há esperança. Por que Deus é fiel? Porque segundo a santa palavra dele, nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Diga: fui regenerado em Cristo Jesus. Olha lá o que diz o Pedrão em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. E Pedro não foi o primeiro papa, e Pedro casou, Pedro tinha sogra. E quando diz lá: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ou Jesus disse: tu és Pedro, vírgula. Nós temos que observar vírgula. Por causa de uma vírgula alguém pode ser morto, mas também por causa de uma vírgula a porta da penitenciária pode ser aberta para o indivíduo. Nós temos que observar as vírgulas. Até mesmo na Bíblia deles tem a vírgula. Então tem que observar a vírgula. E tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, a igreja que eu sirvo, a igreja que eu estou inserido, a igreja que nós estamos inseridos. Não foi edificado sobre o homem, não foi edificado sobre areia, ela está edificada sobre uma rocha, a rocha eterna, cujo nome é Jesus de Nazaré, o autêntico, único Filho de Deus, aleluia. Eu não sirvo um Deus cuja igreja foi edificada sobre um homem que negou Jesus 3 vezes, mas eu sirvo um Deus, aleluia, cuja igreja está edificada sobre aquela pedra, aleluia, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, é verdade, mas passou a ser a principal pedra angular, aleluia. Esta pedra, esta rocha eu reconheço, não petros, não fragmentos de pedra. Olha lá o que diz Pedrão, 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Olha o que ele está dizendo: nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva, pela quê? Por quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, Pedro está dizendo aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ora, se é uma viva esperança, não é uma esperança morta. O povo diz: a esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca morre. O que pode morrer são os meus sonhos, meus projetos. A esperança nunca morre, ela continua lá, vivíssima da Silva. Agora, Pedro diz: olha, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu poderia estar aqui no script, eu poderia, se não fosse horário, entrar um pouquinho mais acerca dentre os mortos.
Qual é o último inimigo a ser vencido por Jesus? Qual será o último inimigo a ser vencido por Jesus? Qual será? A morte será o último inimigo a ser vencido por Jesus. Ok? A morte entrou ao mundo através de um homem. E a morte será anulada, aniquilada também através de um homem. Na realidade já foi, mas se concretizará, né, por ocasião do arrebatamento da igreja. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Eu poderia entrar um pouquinho mais, mas vamos correr pelo horário. Deus é fiel, ainda há esperança. Por quê? Porque nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Eu disse isso aqui, né, pastor Valdir, domingo passado. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Não é por vista que se anda. Se nós andássemos por vista, teria que andar com 2, 3 revólveres dentro do carro. Aí era fácil, era só abaixar o vidro e pá, né? Pronto. Ou então, com um rei, um pedaço de pau. O filho fez alguma coisa, dá na cabeça, abre a cabeça e pronto. Vista é isso. É o homem natural, é o homem carnal, é o homem de Belial. Quando eu digo homem, é gênero humano. É aquele que não tem o Espírito Santo, que não tem condições de dar um aconselhamento, que não tem condições de dar um amparo, que não tem condições de ajudar. Mas, se nós fomos regenerados de novo, né? Por que nós fomos regenerados? Por que precisou Jesus nos regenerar? Efésios 2, capítulo 2, verso 4 ao verso de número 8, bem rápido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ofensas aqui é pecado, nós outrora estávamos mortos em nossos pecados, nos vivificou Cristo, né? Deus através de Jesus, nos vivificou juntamente com Cristo. No 3, 1, 2 e... verso de número 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, deixa parado aí. Ora, você já morreu? Você já morreu? Você já morreu? Você já morreu? Já morreu ou não? Estou perguntando, me responda. Vocês já morreram? Vocês já morreram? Já morreram? Sim ou não? Mas como morreu se está todo mundo vivo respirando aqui? Eu não fui no velório de ninguém. Como que eu morri se eu estou vivinho da Silva aqui? Morrendo de fome, mas vivinho da Silva aqui. Ainda mais que trouxeram feijoada para mim. Meu Deus do céu, Darcy do céu. A boca hoje vai estar escura lá em casa. Personal stylist. Não, Ed, você tem que investir na mulher, filho. Está investindo, né? Personal stylist. Vai para Londres fazer um... Não pode falar agora, deixa mais para frente. A boca aqui tá coisa linda. Deus tem um presente para entregar na sua mão hoje, viu? Viu, Morena? Deus tem um presentão para entregar nas tuas mãos hoje. Outro para Fernanda. Viu? Olha aqui para mim, vamos correr. Eu falo mais do que a boca, eu tenho só 12 minutos para encerrar o sermão. O que eu estava falando mesmo? Sim. Peguei, manivela. Pronto, pegou. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, nós estamos vivos. Você morreu, Gleice? Você morreu, Jonathan? Não? Tio Sérgio, você morreu? Não? Amanda? Gabi? Tá vivinha? Tá vivinha da Silva? Tá? Jó, enquanto ele estava focando o âmbito natural, temporal, Jó estava sendo atacado emocionalmente. Enquanto os amigos estavam lá, né? Estavam lá. Primeiro foi a mulher, amaldiçoa seu Deus e morre.
depois os amigos, né, sabe, tudo isso é porque você está em pecado, porque você está questionando Deus, porque você está, né, colocando Deus contra a parede, porque você está querendo ser mais do que Deus. Onde já se viu uma coisa dessa? Jó, aquelas coisas eram todas, e Jó tentando combater contra os amigos. Aí ele deixa o temporal, ele deixa o natural, ele deixa a sua vida no âmbito natural e ele passa para o espiritual. Obviamente, no natural eu não morri ainda, nem você não morreu ainda, mas no espiritual nós já morremos, nós já nascemos de novo, nós já fomos regenerados em Cristo Jesus. Sabe por quê? E sabe o que ele fez? Ele foi lá naquele monturo, ele foi lá no reino das trevas, ele pegou pelas minhas mãos, ele pegou pelas tuas mãos e ele nos tirou daquele turbilhão e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia! Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos regenerados, eu fui regenerado, você foi regenerado, regenerada. Oh, aleluia! Sabe para quê? Versículo de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros, aleluia, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Eu tenho salvos aqui nesta noite, eu tenho salvos aí em casa, então aplauda Ele mais uma vez, glorificando a Ele. Fomos regenerados em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço pelas nossas vidas. E ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, momentos angustiosos, momentos de perplexidade extrema, ainda que o inimigo esteja rondando a nossa casa para tentar nos destruir, ainda que todos os demônios, ainda que o inferno tenha se levantado, tentado lançar seta de enfermidade, tentado lançar seta de contenda, de briga, eu preciso entender que o Deus que eu sirvo é o Deus que me ampara, é o Deus que me acolhe. Esse Deus, Ele não desampara ninguém. Olha o que o salmista diz no Salmos de número 9, versículo de número 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Aleluia. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. Outra tradução diz: a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Meu irmão, minha irmã, diante de tudo que Jó estava passando, ele sabia que ele podia em todas as instâncias da sua vida continuar confiando no Altíssimo, continuar confiando em Deus. Ele sabia que ele deveria crer, ele deveria ter esperança, porque Deus traria a restauração pessoal para a vida dele, Deus restauraria a saúde dele, Deus restauraria a casa, a família, os negócios, o ministério. Deus traria essa restauração. Aleluia, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, se porventura o filho de Belial, a filha de Belial, os demônios, Satanás, se alguém está soprando no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, você não vai sair dessa, você não vai conseguir vencer esta situação, eu digo para você: Deus, Ele continua sendo o nosso amparo, o nosso abrigo, aleluia. Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se esqueceu de você. Quem esteve aqui pela manhã ouviu. Ele não se esqueceu, Ele não se esquece dos seus filhos, Ele não se esquece da sua casa, Ele não se esquece da sua família, Ele não se esquece a afronta que você está passando, Ele não se esquece aquilo que estão tentando fazer para você. Jó, capítulo de número 11, verso 16 e 18, diz assim para nós. Jó 11, 16 ao 18. Porque te esquecerás do cansaço. Olha o que Jó está dizendo. Jó estava
A fé entrou na vida dele de tal maneira que Jó disse assim: olha, o cansaço de correr tentando buscar a restauração do casamento, o cansaço em estar correndo por tentar restaurar a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu emprego, a minha saúde, o meu ministério, a minha vida espiritual. Porque você vai se esquecer do cansaço e lembrar-te-ás dele como águas que já passaram. Água que já passou não pode moer novamente, fazer girar novamente o moinho. Já passou, 17. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, esplendor, né? Glória. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Por quê? Olha o 18. E terás confiança, porque, 1, 2 e... Por quê? Por quê, igreja? Olharás em volta e repousarás seguro. Não vai ser aquele sono perturbado. Onde está o meu filho A? Aonde está a minha filha B? Aonde está o marido tal? Onde está? Por que que a esposa não vem se deitar? O que está acontecendo? E amanhã, como que vai ser? Se chegar lá no emprego, o cartão ponto, recusar a minha digital, não tiver o cartão ali no letrário, o que vai acontecer se eu for mandado embora? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou beber? Como que eu vou comer? Como isso? Como é aquilo? Como vai ser isso? Não, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Vai ter o sono do justo. É promessa de Deus, é promessa bíblica. Pastor, isso está na Bíblia? Glória a Deus que está. Salmos de número 4, verso 8. Em paz também me deitarei. Vamos lá no 3, bem grande. 1, 2 e... Perfeito. Então vai deitar em paz, vai dormir. E quando acordar pela manhã, sabe o que vai fazer? Salmo de número 3, versículo de número 5. Olha o que vai fazer. Olha lá. Vamos lá? 1, 2 e... Quem é que nos sustenta? Quem é que nos sustenta? É o pastor Dorival? É o conselho da igreja? São os missionários e as missionárias? É a denominação presbiteriana renovada? É o prefeito de Maringá? É o governador do estado? É o presidente da república? Quem é que nos sustenta, igreja? A palavra está dizendo: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E saiba de uma coisa, os demônios lá fora saibam de uma coisa: o próprio unigênito Filho de Deus, ele se levantou naquele dia e ele disse em letras garrafais: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Enquanto nós dormimos, o guarda de Israel não dorme. Enquanto nós descansamos, o guarda de Israel não dorme, trabalhando em favor daqueles que temem a Ele. Aleluia. Então nesta noite, Deus te trouxe aqui e Deus manda perguntar a você: que prova é essa que você está passando? Que luta é esta que você está enfrentando, que está tentando minar a sua fé, roubar a sua fé? Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas cabais para a sua vida. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessa para a sua casa. Deus tem promessa para o seu esposo. Deus tem promessa para a sua esposa. Deus tem promessa para os seus filhos. Deus tem promessa para o seu trabalho. Deus tem promessa para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Ele tem promessa. Abra as suas mãos, abre as suas mãos. Joel, capítulo de número 2. Olha o que Deus está prometendo para aqueles que confiam nele. Olha o que ele está prometendo. Joel capítulo 2, verso 24 ao 26. E as eiras se encherão de trigo,
e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta. Isso aqui são símbolos de demônios. Oh, destruidores, devoradores, o meu grande exército que enviei contra vós. 26. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Satanás, ouça aí fora, Satanás. Aqui tem crente na gema, aqui tem cristão nascido de novo, aqui tem filho de Deus e filha do Altíssimo, aleluia. Nós não seremos abalados e nós não seremos envergonhados, aleluia. Não seremos envergonhados. Então, meu irmão, minha irmã, não permita, em nome de Jesus, não permita que nenhuma aflição, não permita que nenhuma crise, não permita que nenhum ato conjugal, não permita que nenhuma falha conjugal, não permita que nenhuma falha com seu filho ou sua filha, ou um sofrimento que você esteja passando, abale a sua confiança. Não permita, não permita. Veja bem, tudo que Jó estava passando era uma permissão de Deus. Deus estava permitindo aquilo na vida de Jó. Deus estava permitindo, sabe por quê? Porque Deus conhecia Jó. Bata no peito e diga: Deus me conhece, aleluia. Diga: Deus me conhece. Ou preste atenção, o diabo não te conhece. Ele não sabe a força que você tem, ele não sabe o poder que habita em você, mas Deus te conhece. E esse poder que está em você é para rechaçar, é para anular principados, potestades e hostes espirituais da maldade. O diabo não sabe que você está armado. Oh, aleluia. O diabo não sabe que você está armado, você está armada. Sabe o que acontece? Você tem, oh, aleluia, sobre a sua vida o capacete da salvação. Você tem sobre a sua vida, oh, a couraça da justiça. Você tem sobre a sua vida o cinturão da verdade. Você tem em sua vida os sapatos da pregação, do anúncio do evangelho. Você tem na sua vida o escudo da fé, que pode anular, pode apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Mas acima de tudo, você tem nas suas mãos uma arma poderosa, uma arma que destrói principados, uma arma que destrói toda ação de terreiro, de umbanda, de quimbanda ou da magia negra. Você tem nas suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, para vencer toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a você. Nada poderá tocar em você. Nada poderá tocar em você. Tudo que Jó estava passando, Jó sabia que era permissão de Deus. Deus conhecia Jó. Deus conhecia a fé de Jó. Deus conhecia a fidelidade de Jó. Deus conhecia a firmeza de Jó. Deus conhecia a integridade de Jó. Jó capítulo 1, verso de número 8. Olha o que está escrito lá. E disse o Senhor a Satanás: não é um demôniozinho qualquer, não é um demôniozinho de quinta categoria. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não vamos entrar no mérito teológico, que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, aquelas coisas todas. Numa escola bíblica a gente trabalha isso. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem é que deu esse relatório aqui, esse parecer? Quem é que deu? Interage comigo. Quem é que deu esse parecer aqui? Foi o próprio Deus. Então, obviamente, Deus nos conhece. Diga: Deus me conhece. Diga bem grande: Deus me conhece. O diabo não. O diabo não te conhece, meu irmão. Ele não te conhece. Porque se ele te conhecesse, ele não estaria brincando com você. Se ele te conhecesse, ele não armaria tranqueiras contra a sua vida. Se ele te conhecesse como Deus te conhece, ele não intentaria nenhum mal contra você.
Porque ele sabe, o diabo sabe, que se ele tentar tocar em você, que foi regenerado por Cristo, que nasceu de novo, se ele tentar tocar em você, ele está tocando na menina dos olhos dele, ele está tocando no próprio Deus. O diabo, quando compra uma briga contra você, ele está comprando essa briga contra o próprio Deus. É contra o próprio Deus. Mas Jó, independentemente de tudo, de ser solapado pelos amigos, entre aspas, Jó se portou como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro crente que confiava em Deus. E eu quero terminar perguntando para você, por que é que Jó tinha esta convicção? De que tudo na vida dele seria restaurado, de que tudo na vida dele seria amplamente restaurado. Por quê? E eu te dou a resposta. Sabe onde está a resposta? Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Erga sua mão para o céu e repita e leia comigo no 3. 1, 2, não, olha aqui para mim primeiro, olha aqui. Não, fica com a mão levantada e olha aqui para mim. Traga a memória, traga a memória. Tudo de ruim, tudo de mal que esteja acontecendo e que você quer a reviravolta na sua vida. Trouxe? Aqui está a resposta de Deus para aqueles que confiam no Deus Altíssimo. No 3, 1, 2 e... Para ensaio foi ótimo. No 3, 1, 2 e... Aonde que estava a confiança de Jó? Aonde? No Senhor. A ponto dele dizer, olha, eu sei, né, que o meu Redentor, ele está vivo, ele não está morto. E eu sei que ele vai se levantar sobre a terra, eu sei disso. Ele vai se levantar, para quê? Para que ele vai se levantar? Para vir ao meu socorro, para vir ao meu encontro. Então Jó, ele pôde expressar essa sua confiança e fé em Deus, né? Ele pôde expressar isso. E nós voltamos e concluímos com o texto que nós lemos. A confiança de Jó, a certeza que Jó tinha, era que a despeito de todas as mazelas, todas as coisas ruins que tinham acontecido com ele, o Redentor dele ia se levantar. E ele seria grandemente abençoado. Afinal de contas, o Deus de Jó é o mesmo Deus que eu e você viemos buscar aqui nessa noite. É o mesmo. Não tem diferença nenhuma. E é por isso que Jó, então, ele pôde expressar, Jó, capítulo 14, que nós lemos no início, verso 7 ao verso de número 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Sabe quando é que Jó falou isso aqui? Logo após ele ter um espasmo, passar por um espasmo espiritual de querer a morte. Melhor morrer, então. É só você ler lá. É melhor morrer. Porque tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou enfrentando, é melhor morrer. Os ataques emocionais, psicológicos, os ataques mentais. Mas Jó, ele, como um bom professor nessa noite, ele nos ensinou que nós temos um Deus que cuida de nós, que trabalha por nós, um Deus que vela sobre a palavra dele para nos presentear, para nos fazer saltar com alegria na presença dele. Veja esse vídeo. Dele.
dele. Se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu estou pegando para pessoas aqui que você está numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.